Com muita alegria, com muita felicidade que estão no vosso meio. Agradeço desde já o convite. Queria partilhar convosco algo que aconteceu há 7 semanas atrás, fez ontem 7 semanas atrás. Há 7 semanas atrás, num sábado, eu fiz a madrugada, que sou agente da PSP, dormi, tive a noite toda acordada de sentinela, um dia cansativo, a gente chega às 5 da manhã, é difícil manter os olhos abertos, mas eu estava a aguardar as instalações, extremamente cansado, cheguei a casa, às 8h15, deitei-me, quando foi 11 horas mais ou menos, Deus deu-me uma palavra, acordou-me, eu comecei a escrever, sem ter estudado, sem ter procurado, sem nada que me levasse a este tema, o tema que vou apresentar hoje, com a graça de Deus, da qual já fiz 6 mensagens, vou falar um pouco de 2 mensagens, e o que o Senhor me falou, que eu disse à minha esposa, que é testemunha, espera um bocadinho, preenchi 2 páginas, é que todos os problemas que acontecem na igreja local decorrem da má compreensão dos dons espirituais, da sua procedência e quem é o único que pode receber o louvor quando eles estão em prática na igreja local. Nós sabemos e contabilizamos 9 dons principais, sabemos de cor os dons, mas muitas vezes não sabemos o propósito dos dons e como devemos usar esses dons no meio da igreja local, e isto por vezes traz atritos, dificuldades e incompreensões e falta de bênção na igreja local. Primeiramente quero afirmar com a graça de Deus que em 1 Coríntios 12, verso 7, a palavra nos ensina que os dons são dados para um fim coletivo, comum. Ou seja, aquele que recebe o dom não o recebe para si, mas para a igreja, para o crescimento coletivo. E nós temos exemplos, por exemplo, do apóstolo Paulo, que o seu avental curava e ele não se conseguia curar a si mesmo, ainda que orasse ao Senhor da sua enfermidade, porque ele recebeu do Espírito de Deus um dom para os outros, para o bem comum, não para si próprio, não para proveito próprio. Em Efésios 4 também diz a palavra que os dons foram dados para o crescimento da igreja em amor, até que todos nós alcancemos a estatura completa de Cristo, varão perfeito, perfeição que só vamos alcançar na glória, como sabemos, mas os dons servem para isto. E então nestas 6 mensagens que quero dar só o tópico, se alguém tiver curiosidade de procurar, a primeira mensagem que o Senhor me deu é que nós nunca devemos perder de mente a nossa condição de servo, escravo de Cristo. Vemos Paulo dizer, escravo de Cristo. Vemos Pedro dizer, escravo de Cristo. Vemos Judas dizer, escravo de Cristo, ainda que fosse meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. A nossa condição, no uso dos dons, é sempre de servo. Sempre servo. Nunca seremos Senhor do que quer que seja. O único Senhor é Cristo. O único cabeça é Cristo. Amém. Segunda verdade. A palavra nos ensina, e eu vou aflorar um pouco isto, o exemplo deve vir da liderança de cima. Ou seja, o exemplo é por imitação. Quando servimos a Cristo, fazemos o que Paulo disse. Eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores. Ou seja, nós ensinamos, quem está na liderança ensina por imitação, ensina pelo exemplo prático, ensina pela própria vida, além das palavras, pela sua conduta, pelo seu comportamento. A terceira mensagem é os propósitos dos dons, porque recebemos os dons. O quarto é, a quem temos servido? Será que servimos a Cristo? Ou servimos a uma religião? Ou servimos a uma denominação? Ou servimos a nós mesmos? A quem temos servido? A quinta é como o Espírito Santo levanta a liderança na igreja. Este é o tema principal de hoje, que eu vou falar daqui a pouco. Como é que o Espírito Santo levanta? Quando surge o dom espiritual na vida da pessoa? Em que tempo? E vamos ver que é logo a seguir à conversão, de imediato. Só que é necessário tempo de amadurecimento. É tempo de compor, de alimentar-se, de encher-se, de receber. Tempo de estar sentado, tempo de estar parado, tempo de aprender mesmo já com o dom. Porque Deus dá os dons e as vocações sem arrependimento. Nem que a pessoa pegue, continua com o dom. Acaba é por não abençoar as pessoas.
Portanto, nós recebemos no momento em que somos batizados no corpo de Cristo, no momento da conversão, o nosso dom, a nossa vocação, a nossa virtude. E por curiosidade, eu fiz umas contas de cabeça, só mais ou menos 5 a 6% é que se tornam a liderança de um corpo. Vamos ver isto por exemplo bíblico. Vamos ver isto, por exemplo, da igreja de Antioquia. Pela palavra de Deus. Vimos também que nós não devemos furtar-nos de disciplinar, porque a falta de disciplina, normalmente na doutrina, traz problemas graves, maiores. E a Bíblia nos ensina que depois de haver 2 ou 3 testemunhas, aquele presbítero que pecar deve ser disciplinado na presença de todos, para que todos ouçam e temam. E temos o exemplo prático de Paulo disciplinar Pedro, porque ele se afastou dos irmãos gentios quando comia com eles, por causa de não ser encontrado com eles, por causa daqueles de Jerusalém que eram contra os gentios. Ele na cara, na frente, na presença de todos, Paulo disciplinou, repreendeu a Pedro. Vamos, pela graça de Deus, abrir a primeira passagem da Palavra de Deus e vamos abrir em Atos capítulo 20, vamos ver o contexto histórico, vamos ver e vamos falar de 2 coisas importantíssimas sobre como é que acontece a teocracia cristocêntrica. Sabem que nós, na Igreja de Deus, somos governados pelo próprio Deus. Nós não somos uma democracia, não é a vontade da maioria da Assembleia, nem é uma anarquia, mas é uma teocracia em que Cristo está no centro. Como é que Ele governa a sua Igreja? Vocês sabiam que o governo da Igreja é um dom espiritual, chamado de governos, ou presidir, é um dom sobrenatural dado pelo Espírito de Deus? É o Espírito que escolhe quem quer, quando quer, como quer, e escolhe logo a partir da conversão. E nós vemos aqui, em Atos capítulo 20, apenas um verso, depois vou dar todo o contexto histórico, com a graça de Deus, do que aconteceu, para vocês entenderem as palavras do próprio apóstolo Paulo numa despedida da igreja, principalmente da igreja de Éfeso. Sabem quanto tempo Paulo pregou em Éfeso? Quem sabe? 3 anos. Sabem que Paulo em Éfeso tinha uma escola alugada, onde ensinava, chamada de um certo tirano, no Atos dos Apóstolos? Sabem que Paulo tinha muitas ciladas, e quando se fala da cilada dos judeus, eram os judeus procurando aniquilar Paulo, tirar-lhe a vida. E ele, portanto, vem levar uma coleta aos pobres de Jerusalém, e esta coleta surge por volta da Páscoa, e ele quer estar em Pentecostes, 50 dias depois, em Jerusalém, e ele, para evitar também o confronto, pede para que a liderança de Éfeso vai ter ao encontro dele em Mileto, onde deixa Trófimo doente. Vocês sabiam? E então ele despede-se, dá estas últimas instruções que servem para nós, servem para compreendermos como funciona a liderança da Igreja, a sua responsabilidade, quem a levanta. Muitas perguntas serão respondidas e veremos no fim o exemplo do apóstolo Paulo do seu chamado. Capítulo 20, verso 28 diz assim a palavra do nosso Deus: olhai por vós, olhai pois por vós, pela vossa vida, pela vossa conduta, da maneira como se comportam em Cristo, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, ou episcopos, ou supervisores, ou anciãos. São termos que significam o mesmo, que têm um significado intercambiável. Tudo significa o mesmo, não existe uma hierarquia, tudo significa o mesmo. Ser ancião, ser presbítero, ser episcopo, ser bispo, é tudo uma mesma coisa, e não há uma hierarquia entre estas ocupações, por assim dizer, entre estas vocações espirituais. Olhai por vós, porque ninguém pode olhar pelo rebanho de Deus sem primeiramente olhar pela sua vida, pela sua conduta, pela sua espiritualidade, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo, quem constitui os anciãos, os bispos, o Espírito Santo, para apacentardes, em inglês diz para alimentardes com a palavra, a Igreja de Deus. A quem pertence a Igreja? A Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Fazendo aqui uma referência explícita, direta, que Jesus Cristo é Deus. Porque quem derramou o sangue foi Cristo, certo?
A igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Quem derramou o sangue? Cristo. Cristo é Deus. Sem dúvida. Vamos ver o exemplo de Paulo. Vamos ver um pouco o historial de Paulo. Vamos ver como é que Paulo, sendo chamado no mesmo dia, tem a sua vocação e espera 10 anos para desenvolver o seu ministério. Vamos ver também que é o Espírito Santo que o separa junto com Barnabé para a viagem missionária. Não foi ideia de Paulo, não veio do coração de Paulo, foi o Espírito que o chamou. Paulo dizia assim: pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça de Deus para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais que todos os outros, mas não eu. A graça de Deus comigo. Quem levanta, quem move, quem dá o dom, quem dá a vocação, o único que pode receber glória é Deus. Não o homem, não o vaso. Nós apenas somos um instrumento, um vaso, uma ferramenta pela qual Deus fala, que Deus usa quando está disponível. Mas nós não passamos de servos inúteis. Nós não passamos de servos. Paulo sempre dizia: Paulo, servo primeiro e apóstolo de Jesus. Primeiro servo, condição de servo. O Senhor ensinou que Ele próprio não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a vida para os outros. E diz que nós, se quisermos ser os maiores, temos que ser servos, serviçais de todos os outros. Portanto, a liderança começa como um exemplo de servidão aos próprios irmãos, à própria igreja local. Ele tem a autoridade, mas é a autoridade de um servo, é a segunda ordem de comando. O irmão aqui foi militar, como eu sou, e a primeira ordem de comando é um militar, um sargento, diz: vai para a direita ou vai para a esquerda. Essa não é a ordem bíblica, é a segunda. Dizer: irmão, vamos pela direita. Vem comigo, por favor, agora é para a esquerda. Irmão, temos que fazer assim. Irmão, estou a fazer assim, porque estou a imitar Cristo. Isto é a liderança bíblica. Vamos em Atos Apóstolos, um pouco atrás do capítulo 9, vendo como é que o Espírito Santo levanta os anciãos, e vamos ver a responsabilidade da igreja local de verificar aquilo que é um facto. Não sou eu que escolho porque quero este ou aquele irmão se estiver no cargo da liderança, mas eu apenas confio que é um facto, que Deus levanta aquele irmão e eu tenho que dar liberdade para que ele desenvolva o dom, não é? Porque ele tem que o desenvolver e o pôr em prática. Eu apenas vejo, é o que fazem os anciãos, não é? A gente olha, epá, aquele jovem, vamos dar uma oportunidade, certo? E aquele jovem começa a falar desenvolvidamente. Não é ele que é mais inteligente que os outros jovens, foi o Espírito que o escolheu a ele em específico para uma obra para o crescimento de toda a igreja em amor. É a obra do Espírito. A quem pertence a obra? A Deus. Capítulo 9, nós vemos aqui, sabemos que Paulo vai a perseguir a igreja no início, sabemos que ele ainda não era convertido, ele era contra a igreja e lançava na prisão crianças e mulheres, ou seja, elementos que são mais vulneráveis. E nós vemos que o Senhor apareceu, o Senhor mandou entrar na cidade, ele fica cego por 3 dias, ele fica a orar durante 3 dias seguidos, sem comer e sem beber, estava em choque, porque o Senhor apareceu-lhe. Então nós vemos que o Senhor tem uma conversa com o seu servo Ananias, que está em Damasco, e Ananias começa a dizer: ó Senhor, mas ele perseguiu o nosso povo. Vejam o que o Senhor diz a respeito não só da vocação, do chamado, logo no momento da conversão. Não é depois, não é 1 ano, não é 2 anos, não é eu vou experimentar, não. Nós, quando nos convertemos de verdade em Cristo, recebemos no mesmo dia a nossa vocação. E depois temos que despertar em nós, como diz Paulo, o dom de Deus que é em nós. Desenvolvê-lo, praticá-lo, porque estas coisas acontecem pela prática. Vocês pensam que eu falava assim há 30 anos atrás? Eu gaguejava. Eu esqueci-me das passagens. Temos que desenvolver, mas eu já tinha esse dom. Há 30 anos atrás, eu, convertido há poucas semanas, comecei a ler a Bíblia 4 horas por dia, estava na polícia, e diziam aos meus colegas: o que é que estás a ler? A Bíblia. Nem em voz alta, eu lia. E diziam eles: Jesus é Deus. Eu não sabia, e eu dizia: eu também não. Mas está aqui, olha que maravilhoso. Sabes que a maçã não existe? E começaram a chamar o irmão Rodrigues.
Já há 30 anos, já assim sou chamado ainda hoje. Ei, anda comigo connosco, fala um bocadinho da Bíblia. E eu contava ao nosso saudoso irmão António Nogueira isto. Ele disse: o irmão tem o dom de pregar. Não, irmão, então, nem me falo nisso e tal. Quem tem o dom de evangelizar tem o dom de pregar. Daqui a 6 meses o Carlos vai dar uma mensagem. Eu não, e tal. Primeira mensagem: Cristo é Deus. Há 30 anos atrás, 6 meses. E eu ali a procurar. As pessoas viam que era eu, saíam. E eu até ficava a chorar. Sabe? Mas a vocação já estava ali destinada no dia da conversão. Vejam o que é que diz aqui, no verso 12. Numa visão, capítulo 9 de Atos, verso 12. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que lhe tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento ou um servo escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, ou na presença dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. No capítulo 24, 22, não vamos ler, não temos tempo, há um acréscimo, diz assim, Ananias diz: o que te detém? Levanta-te, confessa os teus pecados, batiza-te e invoca o nome dele. E ele logo começou a pregar a palavra. Nós vemos aqui, vamos ver, muito rapidamente. Mas tinha ele capacidade? Não. Verso 20, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus, e todos que ouviam estavam atónitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome dele? Por isso veio para aqui para os levar presos os principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais, confundia os judeus e os que habitavam em Damasco. Ele tinha o chamado, tinha a vocação, mas não tinha a preparação. Nós vemos no verso 27, Barnabé tomou e levou aos apóstolos, e nós sabemos que a igreja não o aceitou. Vocês sabiam? A igreja o rejeitou. Tinha medo. Não. Isto é um falso convertido. Ele está aqui para nos enganar. Ele dali, Barnabé o leva para a sua terra natal em Tarso. E passam 9 anos até à próxima passagem que vamos ler. Ninguém fala de Paulo, ninguém ouve falar de Paulo. Paulo está no anonimato, Paulo prepara-se aos pés do Senhor, recebe revelações sobre o Evangelho que ele fala em Gálatas, Lucas e Epístolas. Ele está sozinho. Até que este homem que o leva, o vai buscar 9 anos depois. Paulo converte-se mais ou menos no ano 38 da nossa era, aproximadamente. E estamos mais ou menos no ano 49, quando ele é buscado por este homem de Deus na sua terra natal, com um propósito. Porque quando ele dá o testemunho a Barnabé, ele fala que Deus chamou para os gentios. Quem é o primeiro que fala aos gentios na palavra de Deus? Quem sabe? Pedro, Cornélio. Quem formou a primeira igreja gentílica? Foi Paulo? Não, vamos ver. Capítulo 11, pouco à frente de Atos. Ascendência africana, Cirene. Estão a ver? Estão a ver? Sabiam isso? Deem glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 11, nós lemos assim a palavra do nosso Deus no verso 20. Sabiam que depois da dispersão que aconteceu pela perseguição de Estevão, a morte de Estevão, a igreja teve que fugir à exceção dos 12 apóstolos. Fugiram todos, não é? Nós vemos que alguns são levantados para a distribuição de alimentos. A Bíblia não diz que eles são diáconos, diz que eles são 7. As pessoas é que costumam dizer que eles são diáconos, mas o texto não diz isso. E a história prova que não era. Nós vemos que Estevão era um grande pregador e Filipe também. Eles foram determinados para uma obra em que distribuíam o alimento, mas a Bíblia não diz no capítulo 6 que eles eram diáconos. Como em casa, vocês leem.
Nós vemos que dois deles, pelo menos, eram grandes presbíteros e grandes homens com o poder da palavra e do ensino. Mas, só por curiosidade. Verso 20. Havia entre eles, entre os que fogem de Jerusalém, alguns varões de Chipre, terra de Barnabé, e de Cirene, Cirene, norte da África. Estes irmãos, os quais entrando em Antioquia da Síria, que fica a 250 km de Jerusalém, 250 km já fora na Síria, falaram aos gregos, aos gentios, e anunciaram o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número se converteu ao Senhor. Este grande número seriam quantos? 10? Não. 20? Não. Grande número, 50, 60. E chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Qual era o dom de Barnabé? De exortação, que é um dom muito importante, que muita gente tem e não sabe. Não é o dom de evangelizar, nem de ensinar as Escrituras, não é o dom que eu tenho. É o dom de, no contacto, muitas vezes, muitas irmãs têm este dom, de contato com os outros. O que é aconselhar? Não é opinar, é ter sabedoria e qualificação da parte do Espírito para usar a palavra de forma específica, em momento específico. Assim eu tenho esse dom. Estão a ver? O dom de exortar. Continuamos. E partiu Barnabé, verso 25, verso 24. Era este homem, Barnabé, de bem, cheio do Espírito Santo, e muita gente, além daqueles primeiros, se uniu ao Senhor. Eu vejo assim por alto, isto não estou a profetizar que isto não existe, mas eu quero pensar que era uma volta de 100 aquela igreja local, mais ou menos. Talvez um ajuntamento como este, um bocadinho maior. E partiu Barnabé para Tarso, cidade onde nasceu Paulo, a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que por todo um ano, dos 9 aos 10 anos depois da conversão, se uniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E ele vai, Barnabé está em iminência sobre Paulo nesta altura, há outros em iminência sobre Paulo. Paulo vai ser contabilizado como o 6º ancião, por assim dizer, ou o 6º presbítero, e eu faço as contas. Se são mais ou menos, na minha mente, uns 100, e são 6, o presbitério, 5% mais ou menos. E nós, pela experiência, vemos que nas igrejas locais como esta, surgem 2 ou 3. Em média. É assim, não é? Vocês façam bem as contas. Às vezes, se nós não temos este dom, esta vocação de início, não a recebemos. Nós temos outros dons. Há outros dons que podem existir na congregação. Deus levanta a quem quer, é um número limitado, são poucos, haviam ser mais pregadores, porque as necessidades são muitas. O Senhor nos ensina para rogar ao Senhor da Seara para que envie mais ceifeiros, não é? Porque, apesar de ser, às vezes, uma igreja local grande, às vezes só existe 1 ou 2 pregadores. Qualificados mesmo. É a volta de 5%. Isto, estou a dizer aquilo que eu entendo, não é? E é o que eu tenho visto. Ele esteve um ano. Vejam o chamado dele, capítulo 13. Nós vemos que Paulo tem 9 anos de anonimato, está um ano na igreja local, o dom dele já é reconhecido lá atrás, quando ele é chamado, ele está a servir eficazmente ao Senhor, e significa ele estar um ano naquela igreja local, não é saltar da igreja local, um ano compromissado com aquela igreja local, ele é conhecido por todos e de todos, ele fala a todos. Isto é extremamente importante, que nunca se deve selecionar alguém de fora que não seja conhecido, ou que alguém não o conheça, porque isto pode trazer problemas doutrinários. As pessoas muitas vezes não sabem a vida, a conduta, o comportamento moral, a doutrina, e muitas vezes recebem pessoas de fora que vêm trazer divisões e problemas. É o Espírito Santo de Deus que levanta da própria igreja a substituição da liderança. É assim é.
Os mais velhos podem ficar descansados que quando partirem com este irmão para a eternidade, outros tomarão o lugar de quem faz este trabalho, e esta escolha é o Espírito de Deus, e fica sempre alguém que continua o trabalho, senão já tinha acabado o cristianismo e já passaram 2000 anos, estamos aqui, e o Senhor levantará jovens e mais jovens, não levantará todos, mas levantará aqueles que são suficientes para conduzir o rebanho, aqueles que Ele lhe apraz pela sua graça, aqueles que são chamados para servir os outros na condição de servo. Capítulo 13, verso 1 do livro de Atos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns doutores, ou Paulo diz que é doutor dos gentios, ou mestre das Escrituras, ou pessoas que tinham o dom de expor as coisas difíceis de forma prática, fácil e acessível. Dizem que é o dom que eu tenho. Dizem. A gente não sabe, mas eu sei o que tenho que dizer. É alguém que pega numa verdade difícil, a esmiuça e a entrega de uma forma mais acessível. Aquele que tem o dom, e hoje podemos dizer que substitui o profeta, é aquele que prega. E às vezes o pregador diz assim, um exemplo: a Igreja de Deus é governada por uma teocracia. Mas eu pergunto, que tipo de teocracia? O Estado Vaticano é uma teocracia. O Estado Islâmico é uma teocracia. Que tipo? Como se desenvolve? Mostrar pela Bíblia. Isto é o dom daquele que esmiuça e recebeu de Deus o dom de esclarecer assuntos simplificando-os, moendo. O meu dom não é de evangelismo. É de esmiuçar coisas difíceis, coisas profundas das Escrituras. Tudo é necessário. É necessário aquele que fala aos que não conhecem de uma forma simples, e também aqueles que alimentam posteriormente o rebanho. Se todos os irmãos que aqui estão na liderança tiverem o dom de evangelismo, quem alimentará o rebanho posteriormente? Se todos tiverem esse dom, quem exortará o rebanho? Entenda? Deus usa como um corpo único, coeso, a sua igreja, levantando dons distintos para que toda a igreja cresça em maturidade e amor e unidade coesa, sejam um em Cristo. É o propósito dos dons. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e a Bíblia começa a mostrar que Barnabé é o principal daquela igreja local, Simeão, chamado Niger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado de Herodes, o tetrarca, e Saulo em último lugar. E servindo eles todos ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, nós sabemos que é por meio da profecia, havia profetas: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então toda a igreja orou sobre o assunto. Verso seguinte: então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Eu vou explicar isto que é a imposição das mãos. Isto não é um passe de mágica. Não há poder na imposição das mãos, como muitos afirmam. É um ato de confirmação, é um ato de bênção, é um ato de reconhecimento, é como aquelas pessoas que foram levantadas pelo Espírito de Deus, é um ato de concordância. E quando alguém impõe as mãos, sendo o presbitério sobre alguém, ele sempre garante muitas vezes a proteção e a ajuda financeira. Entendem? É como se o António ou outro irmão aqui ancião não visse que alguém foi chamado por Deus e assim: eu estou contigo, eu vou-te apoiar, eu vou-te ajudar, eu vou orar por ti, eu vou-te financiar, eu concordo que o teu chamado é de Deus. Notem que o primeiro da igreja era Barnabé, e a igreja também as esposas não são do Barnabé. Não há uma autoridade que é passada, mas sim um reconhecimento do levantamento da parte do Espírito de Deus. Se alguém havia de pôr as mãos, era Barnabé, que era o maior, em primeiro lugar, não é? Todos os mais anciãos e a igreja colocaram as mãos. Isto é um ato que acontece com a igreja. Não sei se aconteceu com o teu rapaz, quando ele se levantou-se, a igreja... Estão a ver? Isto não trouxe o dom, nem a autoridade, nem poder. Ele já recebeu do Espírito. A igreja só reconhece o seu chamado. Entendem? É que às vezes a gente ouve coisas erradas, de denominações que inventam coisas, não é? E depois essas coisas deixam-se fazer e parece que é uma coisa mística. Não.
É um ato simples, de reconhecimento. Era o que faziam os patriarcas com os filhos, não era? O que é que fazia o irmão? O que é que fazia o patriarca? Colocava as mãos e dava a bênção, não é? E nós vemos que há um caso em que o irmão enganou o outro e disfarçou-se e recebeu a bênção pela imposição das mãos. Estão a ver? Não é nada. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. Vejam o que é que diz outra vez. Assim estes, Barnabé e Paulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, que era a terra dele, e começaram a primeira viagem missionária. O que é que acontecia com Paulo? Também era profeta. O Senhor dizia assim: não vais por aí, não entres, prega que tem aqui muito povo. Ele não tinha autonomia de decidir para onde ia pregar. E ele estava tão ligado ao Espírito de Deus que o Espírito o conduzia. Não entres, ó Senhor, eles sabem que eu os perseguia. Não receberão o teu testemunho. Sai, foi decidido por um cesto para não morrer. O Espírito nos conduz. É o Espírito que recebe a glória. É Deus que recebe a glória. O vaso não passa de vaso, não passa de barro. E o vaso tem um dom perfeito, mas ele é imperfeito. Temos este tesouro num vaso de barro, com pecado, com dificuldades, com carências, com momentos. Há uma coisa que eu tenho dito a muitos irmãos, que eu tenho notado isto. Quando alguém diz que eu sou uma pessoa fantástica, assim ninguém reconhece. E eu digo: tem dias. Agora tem dias. Então, mas o irmão tem dias. Tem dias também que são insuportáveis. Onde é a minha esposa? Eu disse o carinho outros dias. O que é que tens? Não tem nada, calma. Não é? Tesouro em vasos de barro. Nós temos este tesouro para que a glória seja apenas do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que fala e vamos ver como é que nós devemos usar os dons e o perigo que temos de ser arrogantes. Um dia, eu estava a testemunhar com os irmãos na rua e houve uma pessoa que abertamente rejeitou o Evangelho. E ouvi um ancião dizer assim: deixa lá que vais para o inferno, deixa lá que depois acham que isto é um dom, acham que isto vem de Deus. Eu casei na Igreja Católica. Até a minha esposa teve um esforço de cortar as fotografias todas da idolatria e juntá-las sem a idolatria. Demorou umas horas. Sabem que a gente fotografava-se ao pé dos ídolos. Muitos não viveram isto, mas eu vivi isto, não é? Então ela cortava o ídolo de um lado e do outro e juntávamos. Que é para ficarmos juntinhos até hoje. Vamos fazer 30 anos de casado. Mas uma coisa engraçada é que eu converti-me, eu tinha muitas dúvidas, não é? Porque o meu pai, eu já contei aqui uma vez, levou-me uma vez à missa. Ele vestiu o fato, obrigou-nos a vestir o fato, tínhamos 10 anos, não, usava-se, não é? Isso já foi há 40 anos atrás, não é? E chegamos, diz o padre: e o senhor nos acompanha? Estava no filho. E diz o meu pai: olha, se bem não fizer, mal também não há de fazer. Eu estou-vos a ensinar que me ensinaram. Olha, já sabes o caminho, já podeis vir. Mas não vem mais. E nós também não. Estão a ver? Casei na Igreja Católica. Depois converti-me meses depois de casar. E eu encontrei na Palavra de Deus um versículo que tem uma fotografia de casamento, que depois eu fiz uma recomposição. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Eu pensava que aquilo era algo alusivo ao amor de um casal. Mas sabem, não é verdade. Aquilo fala dos dons espirituais. Está no meio do capítulo, entre o capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios, todo o assunto fala dos dons e vamos ver, e vamos fazer uma leitura que o Senhor me deu para vocês entenderem como é importante, como é fundamental o amor. Sem ele, deixem-se estar em casa. 1 Coríntios, capítulo 12, último versículo depois, porque às vezes nós lemos só os capítulos e
desprezamos um verso do anterior que tem a ver com o contexto. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 12, o último verso, e capítulo 13. E eu vou fazer uma leitura, vocês guardem a leitura e meditem nela. Isto foi aquilo que o Senhor me falou quando eu estava a pensar nisto. O Senhor fala, eu acredito nisto. Não ouço, mas os pensamentos vêm, eu não os li, não os busquei na internet, não os copiei. Isto não é uma mensagem, esta não é uma mensagem copiada, e comecei a escrever. É Deus, que o diabo não fala estas coisas. Capítulo 12, verso 31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente que os próprios dons. Verso 1, capítulo 13. Ainda que eu dominasse todas as línguas humanas e conseguisse falar com todos os homens nas suas respectivas línguas e com os anjos, se não tivesse amor, seria uma coisa seca, um som oco, sem qualquer valor. Imaginem que eu sei português, inglês, francês, americano, árabe, russo, e eu encontrava qualquer homem do mundo, em qualquer parte do mundo, ou até encontrava um anjo, e soubesse conversar com ele, a minha palavra para com ele, a respeito de Deus, sem amor, é uma coisa oca. Vais para o inferno! Até eu fiquei chocado. Eu não dou pernas aos porcos! Já vi coisas assim, uma arrogância. Quem me discipulou dizia assim: se a pessoa nos ouvir, a gente nunca desiste, nem que seja 20 anos. O António Oliveira. E assim faço até hoje. Nós temos uma irmã na congregação local que ela teve uma vida difícil, foi rejeitada pela mãe, foi rejeitada pelo marido, foi rejeitada pelas filhas, e então a vida dela é criticar tudo, todas as coisas. Sabe o que é que ela reage bem? A 2 beijos. A um abraço. Tenho quase 80 anos. Rosinha, vou castigar, mais 2 beijos. Ah, está você e tal. Para logo. Uma atitude de carinho, de amor não fingido, vale mais que 20 pregações. Como é que nós conseguimos, e quem prega sabe isto, que as pessoas venham ao culto? É a gente acarinhando, acompanhando, sendo um amigo, ajudando a acabar a terra, a ajudar em casa, a fazer isto, a fazer aquilo. Não é assim, meus irmãos? É o amor prático que mostra que Cristo está em nós. O mundo conhecerá que sois meus discípulos quando vós vos amardes uns aos outros, como eu vos amei a vós. Incondicionalmente. Não é porque é mais alto, não é porque é mais baixo, não é porque é mais rico, é amar. Quando tivermos essa oportunidade, vamos amar sempre. É preciso 20 anos de espera, dizia o irmão. Não faz mal, o mal não vale mais que o mundo inteiro. Nunca desistir. A pessoa ouve, abre a porta, continua a falar. 2, 3, 4, 5 anos, vai haver um dia que Deus vai tocar e vai abrir a porta do coração, aquele coração duro. A pessoa aqui que vai reagir, a primeira coisa, a pessoa é diferente, dá-me atenção. A pessoa é diferente, dá-me carinho. A pessoa é diferente, não é pessimista. A pessoa é diferente, ele tem uma fé que atrai. E ele fala como eu estava a fazer um funeral e estava o presidente da junta de Espinho, na junta de freguesia, a ouvir o funeral dentro da junta. E ouviu-me falar. Eu levantei a voz, que era um funeral grande, e era cá fora, e eu levantei a voz, e ele ouviu do gabinete, e um irmão convidou-o, e ele disse assim: não, sou eu? Não, é o Espírito em mim, é o Espírito através de mim. Nós não passamos de um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. Estamos a terminar. Verso 2: ainda que eu tivesse todos os dons espirituais em mim mesmo. Imaginem os novos dons. Onde vocês têm os novos dons? Pode ter, é possível. A Bíblia não diz nada em contrário. Imaginem que tens todos os dons, mas não os usas com amor. Não és nada. Nem és evangelista, nem és... não és nada. Terceiro exemplo. Tu dás tudo o que tens, e a tua própria vida. Se não tiveres amor, não te vale por nada.
Isto foi escrito na sequência dos dons, no capítulo 12, e do capítulo 14 continua, e nós vemos que a descrição é esta: o amor sofre, o amor é benigno, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Quem ama e usa o dom nunca fica soberbo. É como um mendigo que leva a outro mendigo o lugar onde se recolhe, onde se compra o pão, que é Jesus Cristo. Ele nunca usa de soberba. Ele pode ficar triste, pode ficar magoado e afastar-se, que ele também não é um tapete, não é? Mas ele não fica ensoberbecido. Ele ama. E este amor é amor de Deus. Este amor daqui descrito não é o amor de um casal. É um amor incondicional, é muito acima. É um amor que não espera nada. Nós esperamos que a esposa corresponda. Não é assim? Quem é que não espera? Mentiroso. A gente espera que ela seja correspondente, não é? Que nos faça umas comidinhas boas, não é? Fazer os miminhos, sente-se à nossa beira, não é assim? Quem nos espera? Mas é isto que diz este amor? Não. Não espera nada. Faz sem esperar nada em troca. Faz porque ama de verdade, com o coração de Deus. Este amor vem de Deus. Este amor não nasce connosco. Este amor não nasceu em mim. Foi gerado em mim em Cristo. Pela conversão em Cristo. Este amor, eu olho para ele e digo assim: eu não sou merecedor. E digo assim: eu desejo fazer isto, mas não vou fazer aquilo que Deus me manda. Porque isto é que é o amor. Aquela pessoa merecia que a gente lhe desse uma bofetada. A gente diz: não é isto que Jesus faria. Não vou fazer isto. Eu um dia estava a falar com um indivíduo, estava-me a tratá-lo mal, e eu disse assim: que Deus o abençoe. A pessoa chegou a 50 metros da rua e para trás pedindo desculpas. Só aconteceu uma vez, não é? Mas estão a ver. Ele veio: tens a mania. Que Deus o abençoe, meu amigo. Que Deus o guarde. A pessoa chegou, era uma pessoa mais velha do que eu. Andou 50 metros, já não dava bem. Veio para trás, eu peço desculpa. O amor quebra todas as barreiras. O amor é o principal. Os dons são dados para que nós cresçamos todos em amor, para que nos estimulemos uns aos outros, para que nos consideremos uns aos outros, para que nos ajudemos uns aos outros. Se perdermos isto de mente, vamos pecar. Vamos comportar-nos erradamente. Não vamos reconhecer os outros superior a nós mesmos. Não vamos valorizar aquilo que Deus levantou. Não vamos glorificar a Deus. Não vamos servir a Deus. O nosso testemunho vai ser infrutífero. Mas quando não há, as coisas acontecem, o milagre acontece. As pessoas ouvem, convencem que Cristo está no nosso meio. As pessoas ouvem e aprendem e podem não aceitar de imediato, mas são edificadas neste amor que não é nosso, é de Deus, para a glória de Deus. Muito rapidamente, a eleição correta dos presbíteros acontece, isto é o que eu queria guardar, pelo Espírito Santo de Deus. Quem me levantou não foi o irmão António Oliveira, foi o Espírito de Deus. Ele apenas viu em mim alguém que Deus usava, e quem está na liderança sabe que nisto não pode haver parcialidade, não pode haver afinidade. Mas eu gosto, este está a ser chamado, mas eu gosto mais daqueles. Não funciona assim. Deus levanta quem quer, como quer, para a glória do seu nome. E nós todos, primeiramente, temos lugar no corpo. E todos nós somos necessários. E todos nós precisamos uns dos outros. Aquele que pensa que não precisa do irmão que está ao lado, está enganado. Aquele que pensa que não precisa da esposa, está enganado. Um irmão disse-me uma vez: eu sou o que sou pela esposa que tenho. Eu sou o que sou pela esposa que tenho. Às vezes elas ficam em segundo plano. Muitas vezes, não é? Muitas vezes não têm o reconhecimento que deveriam. Nós às vezes não estamos estamos de mau amor e dizemos as palavritas mais duras, não é? E depois não temos a coragem de consertar as coisas. Nós devemos reconhecer quem está ao nosso lado. E eu termino agora mesmo de vez, com uma coisa que Deus me deu ao coração quando eu estava um dia no Palhau.
eu estava a falar aos casais, estava perturbado, perdi o sono. Então o Senhor disse-me assim: aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Aquele que não ama ao seu irmão permanece na morte. E então o pensamento era este: e aquele que não ama a sua esposa está salvo? E eu preguei sobre isso naquele dia. Eu quero dizer aqui, com a graça de Deus, que aquele irmão que não ama a sua esposa, que é a sua irmã, e que a maltrata, ele tem que se converter. Porque aquele que ama a Deus como vê, deve amar a seu irmão. E a esposa, primeiramente é uma irmã, e depois é uma esposa, que o Senhor nos ajude.